em São Paulo no segundo turno das eleições presidenciais. Não a derrota, mas o PL esperava ter uma margem maior que fizesse Jair Bolsonaro vencer Luiz Inácio Lula da Silva. Pois bem, ele continua defendendo o Carla Zambelli porque avalia que se você deixar o soldado na batalha, depois o sarrafo diminui e aí você vai ter de adotar a mesma postura com outros nomes do partido. Então, Valdemar Costa Neto deve exibir esse vídeo daqui a pouco, dizendo que Jair Bolsonaro é honesto e que a história mostrará quem está certo e quem está errado. Agora, Uribe, eu não posso deixar de pontuar a ironia. Valdemar da Costa Neto foi preso no episódio do Mensalão. Qual é a estratégia por trás da ideia do PL de ele, Valdemar, garantir a honestidade de Bolsonaro? A ideia é mostrar que o Bolsonaro não está sozinho nas alas bolsonaristas do PL, é mostrar que o grupo mais pragmático, que é o grupo de Valdemar Costa Neto, ainda o defende. É uma defesa institucional do PL, ou seja, o PL dizendo que como partido defende a sua figura máxima e que ainda considera que ele é um nome que pode aglutinar as forças de direita, mais ou menos como você disse no seu bastidor, viu, Raquel? Mas concordo, Valdemar Costa Neto foi preso no processo do Mensalão, mas agora é um outro momento em que ele se coloca como a figura institucional do partido, defendendo o seu quadro mais notório. Você vê como a política brasileira dá aquelas voltas, né? Se a gente não tiver memória, a gente fica perdido, Gustavo Uribe. Parabéns pela apuração, meu querido. Vamos seguir. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou para tornar réus mais 70 denunciados por envolvimento nos atos de 8 de janeiro, além de aliados de Bolsonaro presos em dezembro. Entre os casos analisados está o do cacique Xererê Chavante, preso em dezembro após tumulto na região central de Brasília, no dia da diplomação de Lula. Além da bolsonarista Fátima Tubarão, que participou da invasão ao Planalto em 8 de janeiro. A Procuradoria-Geral da República denunciou 1.390 pessoas pelos atos criminosos. Desse total, o Supremo já tornou 1.295 réus. Esta leva de denúncias está sendo julgada em plenário virtual com prazo até o dia 18 de agosto, próxima sexta-feira. Um rápido intervalo aqui no 360 e a seguir. O Palácio do Planalto foi surpreendido pela vitória de Javier Milei nas primárias na Argentina e a CNN, auxiliares de Lula, avaliam que o excesso de rigor do FMI em liberar mais dólares para conter a crise cambial no país vizinho teve impacto nas eleições. Então, para o Planalto, a culpa da ascensão de Milei é do FMI. A gente dá os detalhes, daqui a pouquinho. Os vazios. Imagine que você tem algumas então eu quero descobrir quantos são. Gente, a Eletrobras é a maior empresa de geração e transmissão de energia de toda a América Latina. E aí, para ser tão grande, precisa pensar muito grande. É por isso que eles agora estão começando um processo de 10 anos para aportar quase 3 bilhões de reais no Fundo Pro Amazônia Legal. E a maior parte dessa grana vai ser usada justamente para ajudar a limpar sistemas de geração de energia que ficam em regiões muito mais isoladas do nosso país. Bom, tô com o Thiago, que é gerente de energia não convencional, Thiago, da Eletrobras, né? Quando a gente fala de deixar a geração desses sistemas mais isolados, mais limpa, do que a gente está falando exatamente? A gente está falando de substituir combustíveis fósseis por geração renovável. Fazendo isso, a gente faz a tal da descarbonização, diminuindo as emissões de carbono no meio ambiente. Exatamente. Hoje existe como você substituir esses sistemas por geração solar, com armazenamento e por um custo muito menor. Quais são os pontos principais para a gente conseguir realmente descarbonizar esse sistema, né? Ou seja, diminuir as emissões para o meio ambiente? Seria, então, de fato, substituir essa geração a diesel por fontes renováveis como a fotovoltaica. No futuro, a gente pode esperar uma substituição da energia que vem da queima do óleo diesel por uma energia, por exemplo, solar. Exatamente. Muito legal, né? É exatamente esse futuro que a gente espera. Cheio de energia limpa e sustentável. Times escalados, tudo pronto. Na prática e nas próximas aulas. Agora, uma breve profetizar quem vence e qual jogador vai marcar primeiro. Operativas e contagem. Próxima aula, mão na massa, vamos brincar um pouco. Até lá.
Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Mão na massa. Profetize na Bet. Agora, só um detalhe. Defender nossa profissão, várias bases de o dados, acesso à agora a gente vai justiça e o Estado de Direito, atuar lado a lado com a advocacia, com muito mais serviços, cada vez mais digital, uma OAB ao alcance das mãos e por todo o Estado de São Paulo, uma nova OAB com mais benefícios e na defesa das prerrogativas. Aqui, todo dia é dia das advogadas e dos advogados. A OAB de São Paulo não para. Eles queriam viver juntinho. Então por que não juntar as rendas e conquistar um AP só deles? Mas me conta aqui como foi o final feliz do AP de vocês. Não estava mais compensando rasgar dinheiro com 2 aluguéis, sabe? E com a entrada facilitada da MRV, a gente comprou um AP do jeito que a gente queria. Varandinha, espaço para receber os amigos. Espaço até para o Guto brincar. Lá na frente de dados. Vire a chave e descubra que o AP que você quer pode ser seu na MRV. Você vai ter que fazer isso para cada tabela. Um país continental como o Brasil traz situações que precisam ser enfrentadas. Por exemplo, você pode vir aqui. Mas antes, elas precisam ser conhecidas. Configuração dos dados e alterar fonte, navegar os dados. Quando a vida das pessoas deixa de ser respeitada, a dignidade deixa de ser um direito básico. A informação das tabelas, dimensão e lá denunciar as situações que muitos preferem esconder. Essa é a missão do jornalismo. Tem um projeto exclusivo com gravações inéditas do Brasil em pílulas diárias ao longo da programação. Eu sou o Carlos Tramontina e este é o CNN Freedom Project, na CNN Brasil. Alterar essa fonte de dados, ok? CNN Freedom Project. Apoio CCR, transformando vidas e cidades. Isso é mobilidade humana. Legal, vamos só verificar aqui o nosso modelo. Temos aqui a nossa 360 de volta do intervalo e de volta com a reação do Palácio do Planalto com a vitória de Javier Milei nas primárias. O Planalto foi surpreendido e a CNN, auxiliares de Lula, avaliam que o excesso de rigor do Fundo Monetário Internacional em liberar mais dólares para conter a crise cambial na Argentina teve impacto nas eleições. Informação do Daniel Hitner, que então, chega com os detalhes. Boa tarde, Daniel. Conta para nós. E eu queria que você dividisse em 2 pedaços. Primeiro, o que dizem os auxiliares de Lula e depois a sua avaliação, se isso está correto. Uma tabela aqui. Raquel, boa tarde para você, para todo mundo. Vamos lá. Nova tabela. O Palácio do Planalto, acho que como todo mundo na Argentina, no Brasil, ficou bastante surpreso com o resultado das eleições primárias ontem na Argentina. Ninguém esperava Javier Milei, que era a terceira força política do país vizinho, de repente se transformar na principal, maior força política do país. Mudou o centro de gravidade política todo na Argentina. Agora, aqui o Palácio do Planalto, Itamaraty, auxiliares do presidente Lula atribuem esse voto bronca, como se diz na Argentina, esse voto dos indignados, essa postura antissistema de Javier Milei, que foi tão frutífera nas eleições deste domingo. Bom, o Palácio do Planalto vê uma grande explicação, claro, crise econômica, dificuldades, estresse cambial, desvalorização do peso, mas atribui uma grande responsabilidade ao Fundo Monetário Internacional. Eu explico por quê, essa visão do Palácio do Planalto. Em 2018, Maurício Macri fecha um acordo de 45 bilhões de dólares com o FMI para injetar dinheiro no sistema financeiro da Argentina. Esse acordo não vinha sendo cumprido a contento. A Argentina não conseguiu implementar as medidas fiscais que o FMI pedia e, portanto, não conseguia mais dinheiro do FMI nem renegociar os seus valores antigos. E aí, houve uma série de negociações nos últimos meses do governo argentino, em algum momento, inclusive com o apoio do Brasil. Lula chegou a escrever uma carta junto com os presidentes do México, do Chile, da Colômbia, da Bolívia, pedindo a Joe Biden que os Estados Unidos também interferissem e desse apoio à Argentina nessa negociação, mas o fato é que essa negociação demorou. Só agora, no final de agosto, é que está prevista a liberação, pelo menos a análise pelo Conselho do FMI, de um
desembolso de 7 bilhões e meio de dólares para a Argentina, o que deve dar algum respiro, algum alívio para essa corrida cambial e desvalorização do peso. E o que o pessoal próximo de Lula está dizendo? Que a cada rodada de desvalorização do peso, estresse cambial e novos números altos de inflação no país injetaram mais ânimo nos apoiadores de Milei e ajudaram a engrossar essa candidatura antissistema, do voto bronca, e que estão criando esse caldo de cultura. Mas eu queria que você pontuasse a sua avaliação, Daniel. Faz sentido? Porque, assim, o FMI está ali exigindo as obrigações que a própria Argentina não cumpriu. É o FMI responsável pela crise na Argentina? Olha, Raquel, por um lado, é verdade que a Argentina está enfrentando dificuldades extremas neste ano por causa de uma seca histórica que levou à quebra da safra agrícola e à perda de 20 bilhões de dólares em exportações. Isso é fato, porém é preciso relativizar. A Argentina, incluindo o governo Maurício Macri, não fez nenhum ajuste fiscal. Esse ajuste fiscal, obviamente, não foi feito no atual governo de Alberto Fernandes. E não só não foi feito, como continuou uma mania argentina de imprimir dinheiro, de continuar financiando os seus gastos com uma expansão da base monetária que, obviamente, redunda em inflação. Não à toa a inflação anual do país já está em 115% e você tem uma economia completamente distorcida com vários tipos de dólares. É preciso lembrar que a Argentina já criou o dólar soja, o dólar Messi, o dólar Coldplay, sempre tem um nome para se referir à finalidade daquele dólar. Na época da Copa do Mundo, por exemplo, para facilitar a vida de quem viajava para a Copa, foi criado o dólar Qatar. Então, essa multiplicação de dólares não pode dar certo na organização da economia, do sistema bancário e, enfim, de todo o sistema cambial do país. Então, notem, nós atingimos Obrigada, Daniel. Obrigada pela apuração valiosa, porque assim, a ascensão de Milei, ela tem ali muitos aspectos, é muito complexa, e a crise na Argentina também, para a gente reduzir tudo ao slogan, é culpa do FMI. Obrigada, Dani. O filho de Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, postou nas redes sociais uma foto em que aparece fazendo uma arma com os dedos, o símbolo que ficou famoso durante a campanha de Bolsonaro à eleição presidencial em 2018, junto com Javier Milei. Milei faz o mesmo sinal. Na publicação, Eduardo elogia o desempenho de Milei nas primárias na Argentina, chamando de excelente começo, aspas, para uma mudança no país. Eduardo Bolsonaro também fala em vizinhos livres do socialismo e que o Brasil vai se beneficiar com isso. Gustavo Uribe agora com a gente. Uribe, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, fez uma avaliação da vitória de Milei nas primárias na Argentina. Queria que você falasse um pouquinho, o Daniel trouxe como que reagiu o Planalto, queria que você trouxesse como reagiu a direita e também queria pontuar, né, o Milei ali fazendo a arminha junto com o Eduardo Bolsonaro. É uma associação que é ele, Milei, que está se colocando do lado do bolsonarismo. Não é ninguém que está empurrando ele para esse lado do espectro político. Justamente, é importante a gente ponderar que a situação na Argentina é muito diferente da situação do Brasil. Nós tivemos uma crise econômica na Argentina que acabou estimulando esses movimentos radicais ou posturas mais radicais e líderes que são fora do mainstream. Aqui no Brasil, o movimento da economia vai no sentido contrário. Nós temos apresentado alguns sinais de crescimento econômico. Isso faz com que você não tenha aí um cenário tão fértil para a oposição. Mas ainda assim, há uma avaliação dos principais dirigentes de oposição de que dá um respiro para a direita depois da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. E eu fui atrás dos 3 maiores dirigentes da direita no Brasil. Valdemar Costa Neto pelo PL, Marcos Pereira pelo Republicanos e Ciro Nogueira pelo PP. O que eles apontaram na análise deles? Primeiro, Valdemar Costa Neto. Ele disse que a vitória, pelo menos nas prévias de Milei, é o resultado de desacertos apresentados pela esquerda. Diz, entre aspas, esse movimento é mundial pelos desacertos que a esquerda tem cometido, principalmente no Brasil.
Depois, Ciro Nogueira, ele fala de uma correção de rumos em relação aos eleitores que votaram na esquerda, no caso da Argentina, e acabaram dando com os burros na água na avaliação dele. Depois de fracassos de governo de esquerda na América Latina, diz ele, diferentes países se voltam para a direita. E aí ele faz uma ponderação de que ele acredita que Chile e Colômbia também elegerão nas próximas eleições presidenciais nomes de direita e fala que o Brasil vai no mesmo rumo. Depois, Marcos Pereira. O que ele diz é que, para além da pauta de costumes, já que a sociedade ainda é de maioria conservadora, ou seja, que a sociedade brasileira ainda tem ecos na direita. Mas aí a gente vai porque a gente fez na análise anterior, né, Raquel? Sempre é importante colocar pingos nos is. A realidade do Brasil é muito diferente da realidade da Argentina. A realidade da Argentina, você mesmo trouxe a informação de você tinha que colocar muito dinheiro, por exemplo, numa conta de restaurante. Era uma situação de catástrofe econômica. O Brasil não está na mesma situação. Então, não é um cenário tão proveitoso e frutífero para partidos de oposição, mas dá um respiro para esses partidos de direita que acreditam que você pode ter, sim, um cenário um pouquinho mais favorável a eles. Obrigada, Uribe. E vamos falar agora do relatório do projeto que regulamenta direitos autorais. Ele não contempla artistas e ameaça avanço da discussão no Congresso. Agora é com ela, Thaís Arbex. Thaís, é um fatiamento ali do projeto de lei das fake news. Será que nem isso vai sair? Agora, eu vou calcular o custo. Aquela apuração minha com a nossa colega Tainá Farfan nesse fim de semana. O que aconteceu? Elmar Nascimento apresentou o relatório desse trecho do projeto das fake news que trata especificamente dos direitos autorais, tanto artísticos quanto jornalísticos. O que acontece é que esse relatório que foi apresentado, divulgado, foi protocolado no sistema da Câmara no sábado à noite, não agradou a classe artística. Por quê? Porque havia um acordo, segundo eu e Tainá apuramos, para que fosse incluído no texto uma remuneração compensatória em relação a obras antigas. Vou tentar explicar isso de um jeito mais didático. O que quer dizer? Quer dizer que os artistas estavam pleiteando que aquelas obras que ainda são exploradas economicamente, mesmo aquelas que foram feitas há 30 anos, elas têm que ser remuneradas, elas têm que ser pagas. Isso acabou ficando de fora do relatório de Elmar. O que ele colocou ali? Que serão pagos os direitos autorais para obras novas. Mas aí eu apurei que há uma movimentação para que seja feito um novo relatório. E aí sim seja incluída essa demanda. Porque, segundo as fontes que nós duas ouvimos, eu e Tainá, essa questão é uma questão central para os artistas. Ela foi, inclusive, objeto das discussões, das longas discussões que eles tiveram aqui em Brasília, não só com Elmar, mas também com o presidente da Câmara, Arthur Lira. A expectativa é que sim, Elmar entregue um novo relatório para que essa proposta, então, avance no Congresso Nacional. Raquel. Obrigada, Thaís Arbex. E pelo menos 3 pessoas ficaram feridas durante ataques na cidade de Odessa, na Ucrânia. Segundo o exército ucraniano, a Rússia usou mais de 15 drones e 8 mísseis na operação que destruiu um supermercado e um edifício durante a madrugada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e tentou conter as chamas que tomaram conta de ambos os locais. As imagens são realmente impressionantes. A Rússia ainda não se pronunciou sobre o caso. Odessa vem sendo alvo de ataques nas últimas semanas, depois do fim do acordo que garantia a exportação de grãos ucranianos pelo Mar Negro. E agora, falo com ele, Leandro Magalhães. Leandro, que vem por aí no CNN Arena. Oi, Raquel, boa noite para você, boa noite a todos. Raquel, no Arena de hoje a gente repercute a vitória de Javier Milei nas primárias argentinas. Eu conversei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e ele disse estar feliz com o resultado. Jair Bolsonaro, inclusive, enviou um vídeo ao candidato argentino neste final de semana que a gente mostra com exclusividade no Arena de hoje. Falamos também sobre os últimos desdobramentos do caso das joias e a expectativa para os depoimentos da semana da CPMI do dia 8 de janeiro
e na CPI do MST. É daqui a pouquinho, logo depois do CNN Mercado. Raquel. Leandro, fiquei curiosa. E do caso das joias, ele falou com você? Por exemplo, criar uma medida Não comentou. Foi rapidamente, não comentou sobre as joias, não. Tá na estratégia de não falar sobre esse assunto, né? Fala do Javier Milei, mas sobre o caso das joias, nada. Daria essa conta para nós. Obrigada, meu querido. Gente, um prazer estar com vocês aqui. Vem aí agora o Fernando Nakagawa com o CNN Mercado. Na sequência tem o Arena, CNN. Amanhã eu tô de volta. Lucro igual. Para eu chamar uma notícia no finalzinho criada, do 360, aqui, ministro exemplo, Fernando Haddad falando ao vivo. Vindo aqui para nós, ó, todas as medidas disponíveis. No caso, eu vou pegar 02, total de vendas. Ministro Fernando Haddad está na portaria do Ministério da Fazenda e vai falar agora. Eu até desci aqui para falar com vocês pelo seguinte, as minhas declarações foram tomadas como uma crítica à atual legislatura. Na verdade, eu estava fazendo uma reflexão sobre o fim do chamado presidencialismo de coalizão. Na verdade, nós tínhamos até o governo Lula, os dois primeiros do governo Lula, um presidencialismo de coalizão. E isso não foi substituído por uma relação institucional mais estável. Então, eu defendi durante a entrevista que essa relação fosse mais harmônica, né, e que pudesse produzir os melhores resultados. Aliás, diga-se de passagem, todo esse tempo, tudo que eu tenho feito é dividir com o Congresso, Câmara, Senado e Judiciário, as conquistas do primeiro semestre. Reforma tributária, CARF, marco fiscal, as medidas que foram tomadas no começo do ano para fazer o ajuste fiscal. Então, longe de nem querer criticar a atual legislatura. Era uma reflexão justamente para que a gente estabelecesse regras mais estáveis e duráveis, pensando no futuro da relação entre Executivo, Senado e Câmara Federal. Eu até falei com o presidente Lira, fiz questão de ligar para ele para que isso fosse esclarecido, e só depois de falar com ele é que eu estou descendo para falar com vocês. Antes de mais nada, eu fiz questão de me comunicar com ele e foi excelente. Ele falou, Haddad, talvez caiba um esclarecimento, porque as pessoas estão achando que foi uma crítica pessoal e, à luz de toda a relação que foi estabelecida entre nós, eu gostaria que você esclarecesse. Eu estou aqui para reiterar o que eu venho dizendo desde sempre. Na mesma entrevista com o Reinaldo Azevedo, o senhor citou sobre o rotativo, né? Sim. O senhor deixou claro que a medida, caso seja tomada, não poderia afetar o sistema financeiro. O senhor pode falar um pouco melhor sobre essa fala? Explicar um pouco melhor quais seriam as medidas do Ministério da Fazenda? Então, nós temos... Se você se lembrar do que eu disse semana passada, nós estabelecemos um prazo de 90 dias para resolver o problema do rotativo. Rotativo afeta muito a vida das pessoas. E o parcelado sem juros, ele responde hoje por mais de 70% das compras feitas no comércio. Então nós temos que ter muito cuidado para não afetar as compras no comércio e não gerar um outro problema para resolver o primeiro. Então, o nosso problema, o nosso foco é o rotativo. O rotativo não pode continuar como está. E eu tenho compromisso dos bancos de que essa mesa de negociação tem prazo para terminar. Nós estamos levando ao Congresso Nacional, sobretudo a Câmara, que está debruçada sobre essa matéria, um compromisso feito pelo setor privado, pelos bancos privados e também públicos, né? Porque isso também afeta o juro do rotativo nos bancos públicos é tão alto quanto no setor privado. Então nós queremos nos comprometer com a Câmara, eu tenho falado com o deputado Alencar, com o deputado Elmar, de que isso tem que ter prazo para terminar. Semana passada ou retrasada, agora não vou lembrar, eu disse que em 90 dias nós nos comprometíamos a apresentar uma solução. O rotativo é um problema, nós temos que resolver esse problema, porque não é justo com as pessoas que tiveram uma ocorrência qualquer. Imagina você, uma pessoa perdeu o emprego, caindo um juro de 15% ao mês, composto, né? É 15% sobre 15%, sobre o que gera
o juro de 400% ao ano. Ministro, no primeiro o senhor esteve na residência oficial da Câmara pelo menos 20 vezes. Essa apuração que a gente tem lá na Câmara. Depois dessa ligação com o presidente Lira, de hoje à tarde, tem clima para o senhor voltar pelo menos mais vezes? Não, querido, não vamos fazer disso um cavalo de batalha. A primeira providência que eu tomei foi ligar para o presidente Arthur Lira e esclarecer o contexto das minhas declarações. As minhas declarações não dizem respeito à atual legislatura. Eu só elogios para a Câmara, para o Senado e para o Judiciário. Nós não teríamos chegado até aqui sem a concorrência dos poderes da República. O que eu defendi é que, em virtude de um arranjo institucional que já não tem mais vigência, a gente procurasse uma moderação entre os poderes para continuar entregando para o país as medidas que o país tanto precisa. Então, Ministro, o senhor vai se encontrar com as lideranças partidárias hoje ou tem uma previsão para isso acontecer? Tem previsão de acontecer essa semana. O senhor vai participar da reunião? Vou participar. Do marco fiscal? Vou participar, claro. Eu fui 20, se depender de mim, vou outras 20. Porque eu estou defendendo aqui o interesse público, não estou defendendo o interesse pessoal. Eu nunca vou à casa do presidente da Câmara ou do Senado pedir alguma coisa de caráter pessoal, sempre institucional. E eu quero crer que não vai ser uma questão como essa que vai colocar em risco uma relação construída durante muitos meses e que rendeu tantos frutos para o país. Eu quero saber se o rotativo se passa por essa solução, algum aumento de juros, algum limite de juros, alguma limitação à taxa de juros. Não, eu não vou me antecipar a solução, porque sabe o que vai acontecer? Se eu der a solução, o grupo de trabalho vai se extinguir, né? Eu estou falando, se eu der uma solução pessoal, o grupo de trabalho vai se extinguir. Foi o senhor quem ligou ou foi o presidente Lira? Eu que liguei para o presidente Lira. E uma outra questão, sobre a Argentina. O senhor, como é que o Ministério da Fazenda e o governo, as análises que vocês fazem, o monitoramento, como é que vocês recebem a questão que a gente está observando na economia argentina da última semana para cá? A questão toda relativa à desvalorização cambial, toda a questão de conjuntura deles que não está favorecendo. Olha, é muito delicado para mim tratar de um assunto, né? Eu falar da Argentina em meio a um processo eleitoral é uma coisa que não cabe, né? O que nós estamos fazendo enquanto país é tentado, junto ao FMI, o nosso representante no FMI é o Afonso Bevilacqua, recebeu da minha parte, pessoalmente, orientações para dar todo o apoio institucional à Argentina nesse processo difícil que ela está vivendo. Nós aqui também, do ponto de vista interno, tentamos explorar mecanismos de garantir que as exportações brasileiras não fossem prejudicadas, desde que houvesse garantias de pagamento para os exportadores. Então, esse apoio institucional vem sendo dado desde o começo do ano, junto aos bancos multilaterais e junto aos organismos internacionais. Ministro, sobre relações institucionais, como é que está a relação com o Banco Central agora que os juros baixaram? Como é que está agora em relação também ao rotativo? O senhor podia comentar se essa conversa já aconteceu? O Banco Central faz parte do grupo de trabalho, a gente está em interação permanente com ele. Aqui na Fazenda, quem lidera as negociações é o Marcos Pinto, secretário de Reformas Econômicas. Mas a FEBRABAN e o IDV já estão também sintonizados para buscar uma equação para o rotativo. Eu creio que 90... Esse é um assunto que tem quantos anos? Tem muitos anos. E nós estamos tentando estabelecer um prazo para a solução. Nós herdamos uma taxa de juros absurda do rotativo e nós vamos ter que equacionar. Agora, não passa por prejudicar o consumidor. O consumidor que está pagando as suas contas em dia não pode ser prejudicado para que aquele que teve uma ocorrência, eventualmente teve um contratempo e acabou caindo no rotativo, pague essa enormidade de juros. Né? Pode parecer 15% ao mês, já é um absurdo, mas pensa isso, pensa os juros compostos, né? 15 sobre 15, o que vai dar? Dá mais de 400% ao ano. Então nós temos que... Diante do clamor da sociedade para que se resolva esse problema, a Câmara está sendo muito sensível. Eu já me reuni 2 vezes com o deputado Alencar, com o deputado Elmar uma vez. Temos reuniões marcadas essa semana para a gente dar um equacionamento. Agora, nós não vamos resolver, a não ser que um grupo de trabalho
cumpra a sua obrigação de, a tempo, né, conforme convencionado, a gente entregue. A Fazenda é a favor da proposta dos bancos de estabelecer um limite por parcelamento, porque esse parece que é o principal ponto de divergência que está havendo no grupo de trabalho. Não há uma proposta dos bancos oficial. Mas eles gostariam de limitar o parcelamento para... Não há uma proposta oficial dos bancos, né? Nós estamos sentados com o Banco Central, com a Secretaria de Reformas Econômicas, com a FEBRABAN e com o IDV, para encontrar um caminho de limitar o rotativo. O nosso foco é o rotativo. E não vai ter uma contrapartida com relação ao parcelamento? Mas esses dados têm que ser apresentados para que a gente possa, né, estabelecer um consenso de não prejudicar o comércio e nem prejudicar aquela família que está usando o parcelado sem juros para equacionar o seu orçamento mensal, porque nem todo mundo tem disponibilidade para fazer compras à vista. Então, é natural que isso, em alguma medida... Só um esclarecimento, depois dessa conversa com o Lira, ele chegou a comentar o motivo do cancelamento da reunião hoje? Foi por causa desse mal-estar que gerou mesmo? Eu falei com ele antes dessa notícia. Eu não tenho notícia do... sobre o cancelamento não. Falei com ele antes disso. Mudando um pouquinho de assunto, rapidinho. Se a MP da taxação dos offshores chegar a caducar agora no final do mês, o governo planeja enviar um novo projeto em forma de projeto de lei até o final de agosto ou... Vocês estavam acompanhando a fala do ministro Fernando Haddad. Ele passa várias informações importantes. Diz que se explicou com o presidente Arthur Lira pela declaração que deu ao jornalista Reinaldo Azevedo de que a Câmara estava com um poder muito grande, de que ela não pode humilhar o Senado e o Executivo. Haddad diz que se explicou com o Lira, de que não há mal-estar. Ele fala também que vai se encontrar com os líderes para falar de marco fiscal e fala do crédito rotativo, de que é um problema, de que o país herda essa taxa de juros absurda e que isso precisa ser resolvido. Então, 360 com notícia até o final, eu já estava me despedindo. Uma boa noite para vocês. Fiquem com a Arena CNN, você por dentro de tudo. Está tudo aqui. Na próxima aula a gente vai calcular as CNN Brasil. Você por dentro de tudo. CNN Mercado. Apoio Ágora Investimentos. Tem uma assessoria. Bora lá, pessoal, continuando. Vamos fazer um cálculo agora das médias. Então, para isso, olá, boa tarde. Esta é a edição de fechamento do dia do CNN Mercado. A China voltou a assombrar o mercado financeiro no Brasil. A notícia de que a maior incorporadora privada chinesa, a Country Garden, estaria negociando o adiamento de pagamentos gerou uma verdadeira onda de aversão ao risco nesta segunda-feira. Resultado, as ações ligadas à China e à Bolsa Brasileira terminaram o dia em queda. O Ibovespa caiu pouco mais de 1% hoje, engatou a 10ª queda consecutiva. Essa é a maior sequência de quedas da Bolsa Brasileira desde 1984. Hoje, a ação da Vale, grande exportadora para a China, caiu 3,10%. Já o dólar subiu mais de 1% e voltou a encostar nos R$5. Fechou o dia em 4,96. E a economia da Argentina sangrou hoje, um dia depois de as eleições primárias apontarem a liderança de Javier Milei, o candidato da ultradireita. Os ativos argentinos derreteram. Com o temor de que o candidato adote ideias radicais para a economia, o dólar interbancário subiu quase 22% hoje. E o dólar paralelo, chamado de Blue pelos hermanos, saltou 13% hoje e já está bem pertinho de 700 pesos por dólar. Como reação, o Banco Central argentino subiu o juro em 21 pontos percentuais para 118% ao ano. Economista de 52 anos, Javier Milei afirma ser libertário e antissistema. Entre suas ideias, ele defende a extinção do Banco Central e a dolarização da economia argentina para acabar com a inflação. O candidato já defendeu, inclusive, legalizar o comércio de órgãos humanos.
E de volta ao Brasil, a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, afirmou hoje que não há nenhuma chance de acabar com as compras parceladas sem juro no cartão de crédito. A notícia está em destaque no site da CNN Brasil. Na última quinta-feira, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse em uma audiência no Senado que o grande problema do endividamento do brasileiro é o juro alto do rotativo do cartão. E uma das possibilidades discutida seria o fim ou a restrição do parcelamento sem juros. Hoje, aliás, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que também é contra o fim dessa operação, já que, segundo ele, muitos brasileiros compram até alimentos dessa forma no cartão. O CNN Mercado volta amanhã cedinho às 8h55 da manhã com Muriel Porfírio. Agora é hora do Arena, com Leandro Magalhães. Boa noite. E a status aqui... CNN Mercado. Apoio Ágora Investimentos. Tem uma assessoria classe Ágora. Aí, ok? Então foi isso. Na próxima aula, eu sempre investi em mim. Investi na minha música, na minha carreira, mas também sei que faço nada sozinho. Se cheguei até aqui, foi porque sempre me cerquei de excelentes profissionais que me acompanham e cuidam de cada detalhe. Nos meus investimentos, eu conto com o apoio de um time classe Ágora. Tem uma assessoria personalizada classe Ágora e acesso a uma seleção de investimentos sintonizada com seus objetivos. Mas para a gente entender melhor o que a gente vai fazer, vamos vir aqui na aba Dados. Você vai clicar sobre a sua tabela Fato Venda e vai vir aqui sigilo, tanto do ex-presidente Jair Bolsonaro como também da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e um outro requerimento que pede a convocação dos dois para que eles prestem depoimento na CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Estas negociações estão sendo feitas pelos parlamentares ligados ao governo com o deputado Arthur Maia, presidente da CPMI, na tentativa de tentar convencer ele a aprovar estes requerimentos, a pautar estes requerimentos, justamente para que essas negociações possam avançar. Afinal de contas, os parlamentares governistas querem aproveitar este momento político para ampliar a exposição sobre este caso, tanto do ex-presidente Jair Bolsonaro, como também da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Falando de um outro movimento que está acontecendo no Congresso Nacional, Leandro, para tentar ampliar as investigações sobre o caso das joias, a CPI das joias já atingiu 65% das assinaturas necessárias para sua abertura. São 112 nomes que assinaram o requerimento de abertura da CPI, 171 nomes necessários para que este requerimento seja apresentado para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Volto com você, Leandro. Ok, Pedro, obrigado pelas informações. Pedro Teixeira falando ao vivo de Brasília. E a gente recebe agora o advogado criminalista Daniel Bialski, recém-contratado por Michele Bolsonaro para defendê-la no caso das joias. Antes de tudo, eu agradeço pela presença, por aceitar o convite da CNN, porque isso cumpre o nosso papel como jornalista no jornalismo, que é ouvir os dois lados. Muito boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, o prazer é meu, estou aqui à disposição para tentar responder o que for possível, porque a defesa da ex-primeira-dama ainda não conseguiu ter acesso ao expediente que existe não só na Polícia Federal, mas também na Suprema Corte. Então a gente aguarda que tenha o acesso irrestrito, não só à petição, ao inquérito, a todos os expedientes correlatos, para tomar pé e conhecimento de tudo que existe ali. Então, vou criar aqui. Doutor Daniel, deixe-me fazer uma pergunta. Eu li a petição que foi divulgada pelo Supremo Tribunal Federal, que relata as investigações da Polícia Federal. E na página 35, aí eu gostaria de saber do senhor se o motivo pelo qual a ex-primeira-dama vai ser ouvida, pela Polícia Federal em depoimento, seria em função disso. Na página 35 da petição, um assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro diz uma frase, abre aspas, porque já assumiu que foi com a dona Michele, fecha aspas. Esse assessor ele faz essa referência ao lançar um objeto em uma comissão em memória. Ele faz um alerta em uma conversa. Na verdade, é um áudio, segundo essa petição. E essa frase, se refere aí, possivelmente, supõe no texto, que é um kit de joias. É em função dessa frase que ela deve ser ouvida pela Polícia Federal, doutor? 954 linhas.
Legal. Como eu mencionei, a gente ainda não tomou conhecimento de nada. Então, qualquer tipo de interpretação que se queira dar ao que consta ali da decisão do ministro Supremo, ela vai ser especulativa. Eu preciso dizer o que a pessoa falou, a que data, a que fato ele estava se referindo, para justamente saber por que o nome da ex-primeira-dama está ali citado. Como eu mencionei no começo da tarde, para alguns jornalistas que me procuraram, ela está absolutamente tranquila. Só que essa, eu vou utilizar o contador. A primeira-dama, durante toda a sua vida pública, acompanhando o presidente, também sempre manteve uma vida reta, íntegra, correta, séria, e ela não tem nada para esconder. Tanto que se fosse requisitado a ela que ela mesma oferecesse os seus dados bancários, ela mesma teria feito de fonte própria, não haveria necessidade de quebra de sigilo. Mas foi determinada a quebra tem que ser cumprida e ela vai estar à disposição, como sempre teve à disposição, para prestar todo e qualquer esclarecimento que for necessário. Agora, eu não consigo te responder isso com a clareza necessária, porque eu não sei o que disse esse assessor, quando disse e a que fato isso se relaciona, porque o nome da primeira-dama pode ter sido mencionado por diversas hipóteses e explicações. Então é necessário que a gente conheça o fato, que eu converse com ela, porque eu também quero deixar claro que eu ainda não conversei nem pessoalmente, nem virtualmente com a primeira-dama a respeito desses fatos, porque eu recomendei que a gente deixasse esta conversa após eu ter conhecimento de tudo que ali existia, aí eu vou poder, não só eu responder, mas ela mesma responder pessoalmente a respeito de qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de suspeita, qualquer tipo de indagação que venha a ser feito, não só pela imprensa, mas também pelas autoridades públicas. Doutor, o senhor conversou com a primeira-dama, a ex-primeira-dama. Ela em algum momento falou sobre esse kit de joias, se teve contato ou se não teve contato, se viu, se permaneceu um tempo com ele ou não? Vou colocar aqui, ó. Então, 12 então, eu não entrei neste detalhe, porque até então eu fui chamado há pouco tempo, eu já patrocinava os interesses da primeira-dama em outras causas, já patrocinei algumas já encerradas e patrocinei algumas que ela é vítima, inclusive. Então, a gente conversou ontem, num tempo muito curto, muito exíguo, e hoje eu me pautei em tentar requerer à Suprema Corte vista desses procedimentos, para aí eu poder conversar com ela em detalhes a respeito de tudo que está ali dito. Eu não teria por que conversar com ela a respeito da decisão judicial, porque aquela decisão judicial vem do requerimento da Polícia Federal, que é absolutamente subjetivo. Você mesmo, quando faz a pergunta, fala, porque se supõe isso de acordo com o que está ali mencionado. Então, pode ser uma mera suposição do delegado de polícia, que ele entende que ela poderia estar relacionada com algum tipo de procedimento envolvendo as joias. Então, eu preciso tomar pé concretamente do que ali existe, para poder falar para ela, olha, tal testemunha disse isso, tal documento menciona isso, para que ela possa me explicar e para que ela possa explicar não somente para o delegado de polícia, para todo mundo que vier indagá-la, mas eu volto a repetir, ela está absolutamente tranquila a respeito de todos os seus atos. Ela nunca cometeu qualquer tipo de irregularidade, ela nunca cometeu qualquer tipo de desvio em todas as funções que ela desempenhou antes, durante o mandato do presidente Bolsonaro ou posteriormente. Ela tem uma vida, como eu disse, absolutamente íntegra e imaculada. Agora, doutor, a Polícia Federal pediu o depoimento dela, da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, sobre o assunto. O senhor, como advogado, como é que o senhor analisa se há a necessidade realmente do depoimento agora? O senhor vai aguardar justamente ter acesso às informações e depois tentar conversar com a Polícia Federal para poder remarcar, ou não há uma data até agora prevista? Como advogado, como é que o senhor analisa isso em relação a esse pedido para poder o depoimento na PF?
né, você pode vir aqui e fazer uma contagem. Então, a Polícia Federal, ela já tem uma sistemática de linhas. Em casos como esse, em que há envolvimento do Supremo Tribunal Federal, processos sigilosos, ela mesma tem a sistemática de proceder às intimações depois de um tempo para que a defesa possa tomar conhecimento pela tabela pleno. Fato. Quais são as suspeitas, quais são as supostas acusações. Apesar de infundadas, elas existem, estão colocadas ali naquela decisão, e enquanto advogado, o que a gente fez foi protocolizar um pedido junto à Suprema Corte, pedindo vista desse expediente. Se eventualmente, nesse interregno, o delegado de polícia vier a intimá-la a prestar esclarecimento, a defesa vai interpor uma petição pedindo para que ele prorrogue esse depoimento para data posterior ao que a gente possa ter conhecimento do processo. Se não, ela vai exercer o direito dela de aguardar para ser ouvida. Posteriormente é isso. Isso, como eu disse, no outro caso, não é uma faculdade da pessoa que é intimada ou que é averiguada, é um direito que ela tem de ser ouvida sobre os fatos depois dela conhecer plenamente quais são as suspeitas, quais são as supostas acusações que existem. Ok. Nós conversamos com o advogado criminalista Daniel Biasca, a quem eu agradeço pelo convite, por ter aceito o convite. Muito obrigado. Boa noite. Primeiro, deixa eu clicar ela. Se não me falha... Boa noite, Leandro. Boa noite a todos os telespectadores. E, posteriormente, não só eu, mas a própria primeira-dama vai estar à disposição para responder todos os questionamentos e aclarar qualquer tipo de dúvida que venha a surgir. Obrigado. Bem, vamos a mais uma rodada de análise, a nossa primeira rodada de análise, começando com o Hélio Beltrão. E Hélio, a gente sempre, é lógico, dá espaço, fazendo o trabalho do bom jornalismo, né? Dá espaço também para o outro lado, para a defesa. Boa noite para você. Bom, eu não tenho defesa nenhuma aqui não, eu vou dar a minha opinião pessoal, viu, Leandro? Boa noite, Leandro, boa noite, Carla, boa noite, Poit. Em relação ao advogado, que a gente tratou do assunto semana passada e agora a gente deu espaço para poder a defesa também se pronunciar. Perfeito, é isso mesmo. Só quero deixar claro que a minha opinião é pessoal, né? que não tem lado, é estritamente pessoal. E é o seguinte, Leandro, em primeiro lugar, eu acho que, para mim está claro que a relação das joias, que é uma questão que é grave, tem que ser investigada, não tem relação, ou não tem evidências, não há evidências de relação com o 8 de janeiro. Então, essa questão está dentro da CPMI de 8 de janeiro me parece fora de lugar. A gente sabe que a relatora, né, ela, desde o início que apresentou o plano da CPMI, ela já deixou claro que ela quer implicar o Jair Bolsonaro como mandante do 8 de janeiro. Mas me parece muito forçado que se queira misturar a questão das joias com a questão do 8 de janeiro, por falta de evidências. Acho perfeitamente legítimo que haja uma CPMI das joias, como o Congresso já está parecendo agir, né? Sobre a questão do sigilo, eu acho que a CPMI está sendo um pouco oportunista, porque já se sabe que a Polícia Federal pediu a quebra do sigilo do Jair Bolsonaro e da Michele Bolsonaro, que passa por um processo no Supremo, né, porque tem que consultar a PGR, etc. E o que a CPMI está pretendendo fazer é um atalho para não esperar esse tempo desse processo que tem que ser feito. E eu acho que isso não vai dar em nada, porque afinal o próprio Supremo vai dizer, não, esse tipo de coisa tem que passar pelo rito necessário, leva um tempinho e é preciso ser feito. Então me parece que isso aí está sendo oportunista. E finalmente eu acho que a CPMI está deixando a desejar no resto das investigações. Está muito concentrado nesse tema da relatora que quer implicar o Bolsonaro como mandante e está deixando de lado toda a questão de por que as forças nacionais não defenderam o Palácio do Planalto, o que houve ali, né? Por que não defenderam a Praça dos Três Poderes, o que houve ali. E a questão, né, de presos, que agora diminuiu o número de presos, mas que não foram individualizados, que tiveram um tribunal virtual, né? Tem gente que segue presa e que não estava nem perto da Praça dos Três Poderes, já diminuiu, muitos já foram soltos, mas ficaram 7 meses lá, etc. E é preciso que se julgue essas pessoas. Elas não podem seguir em prisão preventiva indefinidamente. Acho que a CPMI falha a não endereçar essas questões fundamentais.
fundamentais. Só para organizar. Então, nosso muito boa noite a Carla também. Obrigado pela presença, Carla. Carla, como é que você vê em relação a esse assunto? A CPMI tentar agora trabalhar com esse outro braço. Se é pertinente ou não, a CPMI, no caso, dia 8 de janeiro. Olha, boa noite aos telespectadores, boa noite, Igor. Boa noite, Hélio. Eu acredito que não tem como fugir da CPMI esse debate, ou seja, é algo muito sério, ou seja, está se construindo aí um quebra-cabeça. Acho que as posições que o Hélio colocou são pertinentes, ou seja, a questão da prisão preventiva, por exemplo, de quem está preso, ou seja, todos os interesses que estão envolvidos. Me preocupa a politização que tem em cima de um assunto de gravíssima, de um peso gravíssimo. E que pode ser puxado para a CPMI, né? Então, eu sou a favor da investigação clara, ouvindo aqui o advogado da ex-primeira-dama, né? A gente vê o relatório da PF, ou seja, toda a construção do que foi o kit das joias, tem 3 menções a Michele Bolsonaro, que é pouca coisa perto de tudo que está se construindo. Agora, dentro de lá tem várias evidências que precisam ser investigadas. Não sei também se a CPMI é o melhor lugar, mas não é inevitável que ali vai ser alimentado o assunto. Não tem como fugir. É a variação da meta. Muito boa noite, obrigado pela presença novamente. Qual a sua avaliação? Você acha que é pertinente a CPMI do dia 8 de janeiro tratar sobre esse assunto ou não? Já que a base do governo defende a criação de uma outra CPI. Vamos fazer boa noite, Leandro. Carla, um prazer aqui. Batemos um papão sobre microcrédito e assunto bom, né? Porque aqui a gente fica perguntando, mas o que esses políticos estão fazendo para melhorar o país, né? Essa é a minha dúvida. E boa noite, Hélio. E vocês estão acompanhando a CNN. Aliás, eu fiz essa indagação e o comentário sobre o papo que eu e a Carla estávamos tendo antes de entrar aqui, Leandro. Porque da última vez que eu estive na Arena falando sobre essa CPMI, eu coloquei uma provocação. Bom, o que os políticos, deputados e senadores sabem de técnicas de investigação, de perguntas mais pertinentes para fazer, né, e de ir a fundo para investigar algo e obter a verdade? E não é o histórico do político. Aí eu fico na dúvida, cara, se eles estão lá realmente para se investigar e saber a verdade, ou se para, de repente, ter louros e ganhos políticos, ganhar likes, né, como fala. Isso independente de ser de direita, de esquerda, de centro. Né? É o trabalho que a gente está acostumado a ver desses políticos na Câmara dos Deputados. Portanto, a minha opinião pessoal, eu concordando com o Hélio, Leandro, é que uma coisa não tem a ver com a outra. Como é que eu vou explicar que a venda da joia ou quebra de sigilo da Michele tenha a ver, por enquanto, com os atos do 8 de janeiro? Eu acredito que algo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ponto. Agora, se tem algum indício, sabe, se isso é pertinente para a investigação e para obter-se a verdade de quem que pagou para alguém estar lá manifestando, quem são os culpados por aquela depredação, ok, que seja investigado, que seja arrolado ali no processo, que seja incluído na CPMI. Agora, por favor, gente, deputados, deputadas, senadores e senadoras, não vamos utilizar, eu sei que parece que é óbvio que eu estou pedindo, não vamos utilizar essa CPMI somente como um circo, para vocês obterem ganhos políticos, para vocês aparecerem um mais que o outro, para vocês obterem like, pensando na próxima eleição, vamos pensar no povo que elegeu os senhores e as senhoras para saber a verdade. Se saber se a dona Michele teve ou não uma joia, teve ou não algum ganho com isso, é importante para o 8 de janeiro, ok, mas eu acho que não é. E eu gostei até da fala do advogado ali, viu, Leandro? Estava muito tranquilo, sereno, né? E fazendo a fala dele ali, o que mostra também mais um indício que ela não tem nada a ver com isso. Legal, tá aqui. Olha, e a defesa de Jair Bolsonaro disse à CNN que alertou o tenente-coronel Mauro Cid a devolver as joias antes da decisão do Tribunal de Contas da União. O TCU determinou no dia 15 de março de 2023 que o ex-presidente devolvesse joias recebidas pela Arábia Saudita e as armas presenteadas pelos Emirados Árabes Unidos.
A CNN teve acesso às mensagens enviadas pelo ex-secretário de Comunicação e atual advogado de Jair Bolsonaro, Fábio Van Garten, ao tenente-coronel à época. No dia 9 de março de 2023, às 12h59, o advogado encaminhou uma notícia sobre decisão do Tribunal de Contas da União em relação à devolução das joias. Em seguida, Fábio Van Garten escreve duas mensagens para o tenente-coronel Mauro Cid. Abre aspas. Tem que devolver imediatamente. Fecha aspas. A outra mensagem é interessante como ninguém pensa. As mensagens aparecem como visualizadas no aplicativo de WhatsApp. Vamos a mais uma rodada de análise agora. Eu volto com o Hélio. Hélio, como é que você vê aí a sua leitura em relação a isso? Ou seja, foi o que o advogado falou agora há pouco, né? A cautela para poder ter acesso ao material, a estudar o material e a ver detalhe por detalhe. As letras um pouco maior. Mas a coisa não é bonita, né? A coisa tá feia. Há sim uma venda de joias, depois uma correria para tentar recomprar as joias. A gente já discutiu aqui várias vezes, Leandro, de que existe aí um pouco de uma falta de clareza na definição de como tratar presentes, de que valor, etc. O que é acervo personalíssimo, o que é acervo do patrimônio público. Presidentes no passado já fizeram confusões com isso, Dilma, Lula, próprio Lula e agora Bolsonaro. Isso é um horror, porque, na minha opinião, a regra tinha que ser muito clara. Qualquer presente é um presente para o Brasil, para o patrimônio público, a não ser que seja sem valor, de valor baixíssimo, coisa abaixo de R$200, como em qualquer companhia privada, para evitar qualquer tipo de conflito de interesse e confusão patrimonial. Infelizmente, a coisa não é tão clara assim e a prática tem se tirado proveito dessa falta de clareza. Eu acho que é o que aconteceu aqui. Esse presente aqui deveria ter sido incorporado ao patrimônio público e não ter sido vendido pelo Jair Bolsonaro ou pelo Cid, em nome do Jair Bolsonaro, e depois corre para recomprar e devolver porque o TCU pediu. Ou seja, é um troço muito ruim, muito feio, que não deveria estar acontecendo no Brasil. E aí, André, como que eu sei agora que esse campo, da onde que ele é? É verdade que outros presidentes já passaram por essas saias justas, mas jamais a gente flagrou essa dica, em e-mails de uma lixeira as evidências de que houve leilão de presentes ganhos por outros chefes de Estado, de outros chefes de Estado. Então, efetivamente, é gravíssimo e eu estava vendo esse trecho da mensagem do Van Garten, ou seja, está tudo ali, né? Ou seja, a gente viu o relatório da PF, está tudo muito claro, ou seja, é muito constrangedor e realmente, ou seja, eu acho, é bastante vergonhoso ver que presentes que foram dados em cerimônias oficiais e que deveriam ser um espaço diplomático de mostrar o Brasil, a gente está tendo o constrangimento de perceber que um presidente estava tentando vender, leiloou um Rolex, ou seja, vendeu o Rolex, tentou vender mais joias. Então, tá feio para a família Bolsonaro. Valor como percentual do total geral. Eu acompanhei nas notícias, na boa apuração da CNN no caso, e hoje acompanhando um pouco do grande debate aqui na CNN também, são provas contundentes, astronômicos para obter essa informação. São provas e fatos muito fortes. O negócio está ficando feio. E aí quando a gente vê, inclusive, o próprio Exército, prestando toda solidariedade e auxílio ao Mauro Cid, ao pai dele também, que é oriundo das Forças Armadas, começaram a parar de se manifestar e de defender muito. Porque a hora que vaza uma foto, pai do Mauro Cid tirando uma foto, aparentemente é ele no reflexo. A hora que pega um áudio, isso para mim é um negócio assim, olha, eu tô com 25 mil dólares, pode jogar, tá na internet essa transcrição desse áudio, o Mauro Cid falando, 25 mil dólares aqui em cash. O que eu faço? Será que bota no dinheiro ou não? Meu pai está vendo se vai botar na conta ou levar para o presidente pessoalmente, porque ele está querendo encontrar para o presidente. Aí o outro rapaz fala, rapaz, melhor não passar na conta não.
que é para dar bandeira, né? Muita coisa na conta, melhor cash. Então, puxa vida, são provas muito contundentes. É lógico que, como sempre a gente fala aqui na CNN e a justiça brasileira, e no grande debate a gente debate também sobre isso, com esquerda, com direita, inocente até que prove-se o contrário. Só que se prove-se o contrário, a princípio está chegando. O Mauro Cid, eu pessoalmente não tenho dúvida. Agora, o quanto isso vai chegar no presidente ou não. Porque é vergonhoso, né? Até conversando com o Caio Coppola aqui na CNN também, ele falou assim, rapaz, o presidente teria por que fazer isso? É algo que é difícil a gente acreditar. Por isso que, assim, o presidente é inocente até que se prove o contrário. Porque o presidente, com o salário que ele ganha, o presidente com o tanto de PIX que foi para a conta dele ali, dezenas de milhões de reais, teria por que vender um relógio. Não é um reloginho, tá? Um reloginho de 300 conto, 400 conto. Teria por que vender um reloginho aqui a colar, uma escultura de palmeira, uma caixinha de XPTO, isso iria fazer diferença no orçamento dele? É difícil de acreditar que eles iriam fazer algo tão pequeno, tão chulo assim, né? Como diz no interior, sem demérito, sem julgamento, assim, é o ladrão de galinha. Rapaz, pelo amor de Deus. Vamos a um bastidor agora da CPMI do dia 8 de janeiro. Eu apurei que parlamentares da oposição vão apresentar requerimento na CPI do dia 8 de janeiro que pede a quebra dos sigilos bancários e telemáticos do hacker Walter Delgatti. Com essa ação, os parlamentares miram identificar alguma movimentação atípica no período em que Delgatti invadiu celulares de autoridades envolvidas na Operação Lava Jato, dando início a investigações sobre a atuação da Força Tarefa. A CPMI já aprovou outro requerimento que pede a quebra de sigilo de Walter Delgatti. A autoria do pedido é da senadora Elisiane Gama, mas o pedido da parlamentar se refere a partir de 2019. O requerimento da oposição é a partir de 2017. A oposição quer a quebra de sigilo anterior, no caso 2017, até 2023. A CNN entrou em contato com o advogado de Walter Delgatti. Ele disse que vai se encontrar com o cliente hoje e só depois irá se manifestar sobre o caso. Vamos a mais uma rodada de análise agora, começando com o Hélio. Hélio, ou seja, movimentação da oposição na CPMI do dia 8 de janeiro, né, Hélio? Não é um dashboard, tá? A gente só está explorando e conhecendo. Veja, aqui eu também acho... sigo achando que você analisar coisas lá de 2017 não tem muito a ver com o objeto do 8 de janeiro. Mas eu entendo que a oposição, já tendo a relatora pedido a quebra de sigilo até 2019, para ver como é que é a atividade, se é para estabelecer o tipo de atividade que esse hacker faz, que supostamente ele invade contas de pessoas importantes no Estado, no governo brasileiro, etc. Faz sentido que, então, vá até 2017. Naquela época, a gente ouviu falar que esse hacker teria invadido, penetrado as contas, e-mails e redes pessoais, Alexandre de Moraes, Kim Kataguiri, outros políticos, etc. Será que ele já lá atrás não estava vendendo seus serviços de quebra, né, de entrada nessas contas privadas de pessoas, vendendo esse serviço para alguém? É isso que eu entendo que a oposição está querendo investigar. Se está fazendo essa investigação agora com a Carla Zambelli, que é legítimo, né? Então se investigue também lá atrás se tinha alguém que estava pagando, né, para o hacker invadir essas contas de certas pessoas do governo. Então é isso que está em jogo aqui, mas de novo, minha opinião não acho que essas coisas tenham relação com o objeto da CPMI, que é 8 de janeiro. As fórmulas DAX de dados... Qual a sua leitura em relação a isso? Vale lembrar que esse caso aí liga a situação da deputada Carla Zambelli. Já uma movimentação da oposição para poder tentar atingir a movimentação financeira ou telemática, dados, né, anterior a 2019. Olha, eu confesso que eu pessoalmente acharia super interessante ver que essa quebra, porque o Delgatti tem um papel
aí não só para este caso da Zambelli, como para toda a Lava Jato. Porém, 92, temos que delimitar 8 de janeiro. Não entendo a argumentação da oposição, dos governistas para não deixar a quebra de sigilo. Não, de hoje, né? Então, eu acho que a gente precisa, as CPIs, tanto do MST, que a gente ainda vai falar um pouquinho, e como essa do 8 de janeiro, elas ficam se perdendo nesse ranço que o Poit descreveu um pouco, e que efetivamente a gente não avança, né? Como eu estava dizendo, a gente vai descobrir mais informações sobre tudo do Mauro Cid no lixo eletrônico dele, não ali na CPMI. Então, a gente acho que se é necessário ou não chegar atrás, mais para trás, precisa de uma justificativa muito forte para poder dizer sim, vale a pena ou demos apoio, porque isso vai trazer informações que venham para o dia 8 de janeiro. Neste momento eu não vejo. Olha, e a CPMI ouve amanhã Adriano Machado, fotógrafo da Reuters, que participou da cobertura dos atos do dia 8 de janeiro e aparece nas imagens da invasão do Palácio do Planalto. O depoimento do profissional da imprensa foi pedido em 9 requerimentos da oposição. A oitiva está prevista para começar às 9 horas da manhã. Vinícius, houve um questionamento em relação a esses requerimentos na CPMI do dia 8 de janeiro, né? Olha, o meu questionamento, eu vou bater na mesma tecla, Leandro. Lá, o quanto que esse monte de requerimento na CPMI é produtivo. De calendário. O quanto, gente, que esse monte de requerimento é para se apurar a verdade. Tem uma linha do tempo. Caso do hacker, novamente, o tema que a gente vem debatendo. E aí é a mesma coisa o caso das joias. Eu não estou querendo dizer que não tem problema com as joias, que a gente já disse que, sabe, aonde tem cheiro de coisa errada, parece coisa errada, não é coisa errada. Eu acho que tem problema ali com o Mauro Cid. Eu acho que tem problema ali com o hacker. Agora, querer toda hora ligar isso com o 8 de janeiro, aparentemente uma tentativa, como o Hélio já adiantou também, da relatora querer sempre ligar qualquer coisa com o presidente da República. Externa, querer ligar com o ex-presidente Jair Bolsonaro, querer ligar o ex-presidente com o 8 de janeiro. Eu também não vejo que a atuação do hacker tenha indícios ou tenha alguma relação com o 8 de janeiro. Vou colocar aqui, ó. Agora, assim como é difícil de acreditar, qual seria a motivação do presidente da República para vender um relógio, vender uma estatuazinha lá nos Estados Unidos num leilão, online ainda, utilizar uma função chamada difícil, ou era difícil de acreditar que uma deputada apoiadora do presidente Bolsonaro iria contratar um hacker, que foi o mesmo hacker que vazou os dados da Lava Jato do Moro, iria pagar esse hacker com verba do gabinete. Pai, se alguém me fala que isso iria acontecer, eu falo, não, é impossível. Impossível alguém ter uma ideia dessa sem mapear que a chance de dar errado é 100%. E fizeram. Portanto, tem coisas que é difícil de acreditar, mas infelizmente acontecem no Brasil. E retomando e concluindo a sua pergunta, Leandro. Esses requerimentos da CPMI me parecem mais uma tentativa de politizar ainda mais, uma tentativa de atingir ou criar alguma conexão que possivelmente nem existe com o presidente Bolsonaro e o 8 de janeiro, do que se apurar a verdade do que aconteceu naquele dia. Carla, qual a sua leitura em relação a essa convocação do profissional da imprensa na CPMI? Eu acho fundamental. Ele foi uma das testemunhas mais privilegiadas ali do 8 de janeiro e eu acho que houve outros jornalistas que uma da Folha, se não me engano, que inclusive foi agredida, foi cercada. Ela também deveria ser ouvida. Esqueci o nome dela, mas o Adriano Machado ele é efetivamente testemunha ocular, neutra, né? Ele estava ali a trabalho para poder relatar todos os detalhes. A gente não pode tirar de perspectiva, por isso que eu digo que as CPIs elas estão tão rançosas nessas disputas e falas e discursos pesados, que fica essa troca de acusações entre partidária, que a gente não pode esquecer o tamanho e a gravidade do que aconteceu, né? A gente está falando
de uma tentativa de golpe. Não dá para tratar de outra maneira. Ou seja, essas pessoas que invadiram o Planalto tinham a intenção de invadir Supremo, de tomar o poder como eles mesmos diziam, né? Ou seja, eles estavam à espera Não esqueçam desse detalhe. Muita gente de ordens, vamos dizer assim, de diretrizes que os militares dariam, né? Então, não é uma brincadeira. Tem que acontecer e eu acho excelente. Eu confio bastante nesta fonte que vem a ser o Adriano, sem dúvida. Hélio, qual a sua leitura em relação a essa convocação? E fecha a função calendário. Olha, eu tenho um pouco de receio dessa convocação. Eu acho que o profissional está lá fazendo o trabalho e eu entendo que a Carla colocou, ela tem razão, se ele é um testemunha, mais uma pessoa que pode dizer o que aconteceu, mas a gente já tem muitas imagens. Meu receio, Leandro, é que uma pessoa que está lá para fazer o seu trabalho possa ser pressionada politicamente pelos dois lados, né? Inclusive questionando algo que, será que você fez com alguma intenção, alguma coisa desse tipo. Isso me parece uma interferência indevida na imprensa. Eu também preocuparia, mudando um pouquinho de assunto, em saber onde estão os vídeos do Supremo Tribunal Federal. Por que até hoje a gente não tem acesso às imagens do Supremo Tribunal Federal? Porque foi noticiado, por exemplo, que um contingente de policiais se escondeu no banheiro, ficou lá sem fazer o seu trabalho escondido no banheiro. Então, esse tipo de coisa me parece mais relevante para a investigação do que você ficar questionando um fotógrafo e colocando, inclusive, que é bem possível que ocorra, ele numa situação indelicada, sabendo todos que ele está fazendo lá o seu trabalho e que não há evidências nenhuma de que ele tenha agido fora do seu estrito dever profissional. Ok, rápida parada no CNN Arena, mas ainda hoje. A extrema-direita avança na corrida eleitoral da Argentina. A CNN, Jair Bolsonaro, diz estar feliz com a vitória de Javier Milei. A gente volta já já. Falar que não era permitido. Agora eu vou voltar aqui com vocês. Dar um refresh aqui. Você disse uau? Fala de novo. Na verdade, primeiro eu tenho que relacionar, caso que não sumiu. Então, cadê aqui a nossa tabela calendário? Tá aqui. Vou colocar ela mais ou menos nesse ponto. Uau! Eles queriam viver juntinhos. Então por que não juntar as rendas e conquistar um AP só deles? Mas me conta aqui como foi o final feliz do AP de vocês. Não estava mais compensando rasgar dinheiro com 2 aluguéis, sabe? E com a entrada facilitada da MRV a gente comprou um AP do jeito que a gente queria. Então ajuda a gente a varandinha, espaço para receber os amigos. Passa até para o Guto brincar. De uma função. Vire a chave e descubra que o AP que você quer pode ser seu na MRV. Voltando aqui em relacionamento. Agora sim, ó, defender nossa profissão, o acesso à justiça e o Estado de Direito. Atuar lado a lado com a advocacia. Com muito mais serviços, cada vez mais digital. Uma OAB ao alcance das mãos e por todo o estado de São Paulo. Uma nova OAB com mais benefícios e na defesa das prerrogativas. Aqui, todo dia é dia das advogadas e dos advogados. A OAB de São Paulo não para. Só para tirar a dúvida. Você quer saber se a Oi tá bem? O nome é pergunta para quem tem. A Oi tá sim se reinventando. Focada no que tem de melhor, Oi Fibra, e no que tem de mais valioso, nossos clientes. Se esse é o caminho, pergunta para eles. A gente perguntou, e Oi Fibra tem os clientes mais satisfeitos. O produto faz diferença, mas o cuidado com o cliente faz mágica. O agronegócio está no centro do debate econômico mundial. Uma atividade que move mais de 2 trilhões de reais por ano no Brasil. A CNN acompanha de perto esse segmento com informações exclusivas. As análises e os destaques reunidos em boletins durante a programação.
a gente ter CNN Conexão Agro, de segunda a sexta no CNN Novo Dia e às quintas no CNN Prime Time. Tabela calendário selecionada. Conexão Agro. Apoio Plano Safra BB. 240 bilhões para todos do agro. E eu vou utilizar essa máscara. Grande Debate. Um dos programas de maior sucesso da CNN. Isso para mim é absolutamente indiscutível. Quem quiser acreditar nisso, que acredite. Para mim, isso é um completo absurdo. Eu discordo do teor do que você está falando, tem uma coisa muito mais profunda por trás, gente. Eu quero deixar isso claro para dizer o seguinte, eu não vi crime aí. Eu não vejo dessa maneira. É a primeira vez que eu vejo um ataque pessoal e a gente vai manter o nível que a gente sempre manteve aqui de debate, correto? O Grande Debate, com Luciana Barreto, de segunda a sexta, 12:30. Nova coluna. Agora eu vou pegar o começo, e vou pegar aqui. 6 horas e 45 minutos, estamos de volta com o segundo bloco do CNN Arena. E o governador de Roraima, Antônio Denário, do PP, teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Ele foi julgado por distribuir cestas básicas durante as eleições de 2022, quando se elegeu para o segundo mandato como governador. A gente vai agora ao vivo até Brasília conversar com a nossa repórter Gabriela Prado, a quem eu dou boa noite e digo seja muito bem-vinda. É a primeira entrada dela aqui no CNN Arena, daí de Brasília, não é isso, Gabriela? Enter. Com vocês sim, Leandro. Prazer falar contigo. Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o TRE acolheu uma representação do Partido Avante de Roraima, que fez uma denúncia dizendo o seguinte: no ano de 2022, ano de eleições, o governador Antônio Denário, que logo depois se candidatou para a reeleição, ele juntou 2 programas de assistência social em um só. E esse programa passou de 10 mil pessoas atendidas para 50 mil pessoas atendidas nessa distribuição de cestas básicas. O governador justificava que esse programa era necessário por causa da emergência da pandemia de Covid-19. Mas o TRE entendeu que não, que isso foi um abuso da legislação eleitoral, foi uma tentativa de burlar a legislação eleitoral e que, por isso, merecia, então, uma punição, até porque foi muito discrepante os números que o programa atendia entre 2020 e 2021, que a gente já tinha pandemia, e em 2022, ano eleitoral. Então, por maioria, o Tribunal Regional Eleitoral decidiu pela cassação do governador Antônio Denário, que está no segundo mandato. Ele foi reeleito logo em primeiro turno. Essa decisão ainda cabe recurso no Tribunal Superior Eleitoral e o governador já afirmou que vai sim recorrer. Inclusive, nas redes sociais, ele divulgou uma nota dizendo que tem a consciência tranquila, que fez o melhor para a população e que confia que a verdade vai ser estabelecida na instância superior. Por isso, a gente tem que aguardar o desdobramento desse caso. Enquanto o caso não é julgado no TSE, Antônio Denário continua exercendo o cargo de governador. Leandro. Ok, Gabriela, muito obrigado pelas informações. Seja muito bem-vinda sempre. Ok, Gabriela Prado falando ao vivo de Brasília. E agora a gente fala das primárias na Argentina. As eleições definiram quem serão os candidatos à próxima eleição presidencial no país. O candidato da extrema-direita, Javier Milei, foi o mais votado de forma individual, com 30% dos votos. Em seguida, aparece o candidato apoiado pelo governo, o ministro da Economia, Sérgio Massa, que teve 21,4% dos votos. Ele vai representar a coligação União pela Pátria. Já a ex-ministra da Segurança, Patrícia Bullrich, conseguiu a nomeação da chapa de oposição Juntos pela Mudança. Ela teve 17% dos votos. As eleições primárias na Argentina servem para descartar os candidatos com menos de 1,5% dos votos e para definir os políticos que vão representar as coligações. As eleições presidenciais estão marcadas para o dia 22 de outubro. Vamos dar uma olhada agora em algumas das propostas mais polêmicas defendidas por Javier Milei. O economista de 52 anos propõe o uso do dólar na economia argentina no lugar do peso, que enfrenta forte desvalorização.
Com isso, ele diz que será possível acabar com o problema cambial do país. Javier Milei também defende acabar com o Banco Central, principal autoridade da política monetária da Argentina. Ele também quer taxar a educação e a saúde pública, além de militarizar as prisões. Ele também defende a criação de um mercado para compra e venda de órgãos. Lorival Santana, vamos conversar com ele agora, nosso analista de internacional. Lorival, você já havia falado, quem acompanhou aqui durante o final de semana a programação da CNN, escutou o comentário do Lorival, acertou aí quando o Lorival comentou sobre essa possibilidade do Milei conseguir aí uma pontuação maior lá, né? Boa noite, Lorival. Boa noite. Pois é, agora o jogo recomeça, né, Leandro? E a grande questão é saber como vão migrar, em primeiro lugar, os votos do Horácio Rodrigues Larreta, né, que ficou de fora na chapa Juntos pela Mudança, de oposição de direita. Porque não é automático, como a gente vinha dizendo na semana passada, que esses votos migrem para a Patrícia Bullrich, que concorreu com ele e venceu nessa chapa. Porque o Larreta é bem mais moderado. Então, uma parte desses votos, o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, vai tentar atrair para si. De outro lado, o Javier Milei, essa grande figura que estamos vendo aí, a grande figura dessas primárias, ele pode atrair o voto útil da direita e até mesmo da Patrícia Bullrich, embora ela esteja no páreo no primeiro turno, dia 22 de outubro. Mas, diante, digamos assim, da ameaça do ponto de vista do eleitor mais conservador ou do eleitor que não quer a continuidade do governo peronista, de o Sérgio Massa ficar aí com uma votação maior graças a essa migração do Larreta, diante disso, pode ser que o eleitor do Milei e principalmente o eleitor da Patrícia Bullrich migre para o Milei e reforçando aí a sua candidatura. Vai depender muito de o Milei, por exemplo, fazer um aceno no sentido de nomear um próximo ministro da Economia que tenha um bom diálogo com o FMI, por exemplo. Se você ouve as rádios argentinas, hoje mesmo, o tempo todo se fala el fondo, é o FMI, é aquele que mantém o nariz da economia argentina acima da água. Eles estão muito asfixiados pela falta de dólares. Então, é fundamental que o Milei consiga fazer mostrar que consegue negociar bem com o FMI. Não basta dolarizar a economia, uma medida super drástica, né, sem cuidar do dia a dia, da rolagem da dívida. Então, a Patrícia Bullrich pode ter a sua candidatura um pouco drenada por isso, mas, como disse hoje o Guillermo Rodrigues, consultor do Repórter Sud, conversando com ele hoje, ele me disse: quem diz que sabe o que vai acontecer está mentindo. Realmente é um jogo bastante embaralhado agora por esse resultado das primárias e não é que tudo pode acontecer, mas o Milei sai muito fortalecido, a direita sai muito fortalecida. Se você fizesse uma soma simples dos votos dados a Bullrich e ao Milei, já daria 47%, pensando lá no segundo turno, no dia 19 de novembro, né? Se você pega uma parte dos 11% de votos que o Larreta recebeu, que afinal é um candidato de centro, mas mais para a direita, uma parte desses 11% já daria os 50% mais que o Milei ou a Bullrich precisariam, Leandro. Lorival, eu estava vendo aqui os números que você mostrou no final de semana. O Sérgio Massa, ele estava nas pesquisas, estava com 28%, depois a Patrícia com 16%, isso a pesquisa, não é uma prévia, e o Horácio com 16%. Já o Milei estava com 20%,
Outros candidatos, 12% e indecisos, 8%. Você chamou a atenção em relação a isso. Justamente o que você falou, que os votos da Patrícia e do Horácio poderiam migrar para o Milei. E migrou, né? Ou seja, ele estava com 20%. O Massa estava à frente das pesquisas. Exatamente, quer dizer, está havendo aí uma certa tendência a uma polarização, mas que ainda não aconteceu, porque a Patrícia Bullrich ainda teve uma votação expressiva. Polarização, por definição, tem que ter só 2 disputando, né? E aí temos 3. Aliás, o que se fala hoje na Argentina é que nasceu a política dos terços, né? Ou seja, a votação dividida em 3 partes, o que será muito complicado, já jogando mais para frente ainda, para a governabilidade, porque nenhum desses, e sobretudo o Javier Milei, teria uma base de sustentação no Congresso. Embora a realidade da Argentina seja diferente da do Brasil. O Brasil é uma federação e a Constituição já prevê bastante os orçamentos para os estados e até para os municípios, né? Já na Argentina, não. As províncias têm bem menos autonomia. Então, costuma haver uma boa negociação entre o presidente e os governadores oposicionistas, que, por sua vez, lideram as bancadas provinciais dentro do Congresso Nacional para que ele tenha uma governabilidade. Historicamente, é isso que acontece, mas isso tem um limite. Quando você tem uma situação de um presidente de um libertário, de ultradireita, como é o caso do Milei, a negociação com os peronistas, que são de esquerda, vai ser muito difícil, porque os peronistas têm o seu projeto de poder para daqui a 4 anos, né? Ou no caso da eleição para o Congresso, daqui a 3 anos mesmo. Então, tudo isso embola bastante. Nós estamos num território não mapeado, Leandro. Professor Lorival, obrigado mais uma vez. Até a próxima. Olha, sobre a vitória de Milei, eu conversei com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse estar feliz com o avanço do candidato argentino da direita. Segundo o ex-presidente, é o primeiro passo para as eleições de outubro. Bolsonaro, inclusive, gravou um vídeo para ser divulgado na Argentina e a gente exibe agora com exclusividade. Olá, prezado Javier Milei, Jair Bolsonaro. Temos muita coisa em comum. A começar é que nós queremos o bem dos nossos países. Nós defendemos a família, a propriedade privada, o livre mercado, a liberdade de expressão, o legítimo direito à defesa. E queremos, sim, ser grandes à altura do nosso território e da nossa população. Assim sendo, nesse momento, eu te desejo muito boa sorte aí na Argentina. E se Deus quiser, irei visitá-lo brevemente. Um abraço mais uma vez. Felicidade a todos os hermanos argentinos. Lembrando que esse vídeo foi enviado antes das primárias na Argentina. Ele foi legendado em espanhol para circular nas redes sociais pelo país. Agora a gente fala sobre o lado do governo brasileiro. O Planalto está vendo responsabilidade do FMI, o Fundo Monetário Internacional, e teme o Mercosul com a vitória de Milei. A apuração é do Daniel Hitner. Para pessoas próximas de Lula, houve muita lentidão e excesso de rigor do FMI nas negociações para flexibilizar metas e liberar mais dólares nesta crise cambial que a Argentina enfrenta. Auxiliares do presidente brasileiro acreditam que o jogo ainda pode mudar em outubro e torcem pelo que chamam de forças democráticas contra Milei. Outra enorme preocupação em Brasília é com o futuro do Mercosul. Em entrevistas, Milei já defendeu a abertura comercial irrestrita e a eliminação do bloco criado em 1991. Um auxiliar direto do presidente Lula foi questionado pela CNN se existe a intenção de construir pontes entre o Planalto e o vencedor das primárias deste domingo. Esse auxiliar respondeu com ironia, abre aspas, e ele por acaso quer pontes conosco? Fecha aspas. Vamos a mais uma rodada de análise, agora com vários pontos para poder analisar. Eu começo com o Vinícius. Vinícius, sua leitura em relação à fala do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a situação lá na Argentina e também sobre o posicionamento aí do governo brasileiro. Então, vamos colocar aqui bom, primeiro, né, fazendo referência ao Javier Milei, viva a liberdade. Não vou continuar a frase dele porque ele fala uma outra coisinha. Viva a liberdade, caralho!
e por aí vai. Depois vocês vão poder ver na internet, é o meme, é a marca dele. Né? Sobre a fala do presidente Jair Bolsonaro, antes, inclusive, do resultado das prévias, então, é natural desejar sorte. O Javier Milei apareceu em fotos com o Eduardo Bolsonaro, o presidente, mas já colocam eles têm bastante diferença um com o outro. O presidente Bolsonaro está no campo mais conservador, o presidente Bolsonaro no campo, vamos dizer assim, mais nacionalista, né, corporativista, até da sua origem no Exército. O Javier Milei é um libertário. E aí já colocam algumas diferenças e eu sei que o Hélio tem muito mais coisa para acrescentar aqui, porque eu dei uma fala hoje inspirada num vídeo, num post do Hélio Beltrão nas redes sociais dele, depois de falar com Narlock e Felipe França, Hélio, né? As diferenças do que é ser um cara de direita, de extrema direita, de ultradireita e de um ultraliberal. E o Javier Milei, ele é até o chamado libertário, né? Enquanto quem está na direita, gente, a extrema direita, como se diz, e pode olhar aí, ou no chat GPT, ou no procurador aí da vida no Google, extrema direita, nacionalista, soberania nacional, fechar o mercado para ter poder ali no mercado interno, sabe? Um governo forte, valores muito conservadores, inclusive quando a gente fala de pautas de costumes e de liberdades individuais. O libertário abriu o mercado, que é o que o Milei quer fazer, que é abrir tanto o mercado que ele aceita até ter uma moeda estrangeira como o dólar no seu país. O libertário é governo mínimo ou tem o tal do anarcocapitalista que é quase sem governo. Ele defende inclusive acabar com o Banco Central. E o libertário, como o Milei, apesar de ter uma outra coisa controversa e polêmica, que é a questão, o Milei, por exemplo, é contra o aborto. Mas então isso se assemelha ao conservador? O Milei fala da pauta do comércio de órgãos, né? Alguém me falou, mas olha o que ele defende. Rapaz, eu posso até não concordar e achar isso um negócio esquisito, mas que é mais liberdade que isso, ele é o tal do libertário, que defende o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que defende a união homoafetiva, o casal homoafetivo poder adotar alguém e que defende, inclusive, liberação das drogas. Eu, por exemplo, sou contra. Então, o Javier Milei é um ultraliberal, é algo diferente na Argentina e é uma resposta da população, concordando ou não, gente, contra o sistema posto, contra uma Argentina que foi terra arrasada pelas consequências de governos e aí um posicionamento coincidentemente mais à esquerda que acabaram com o país e trouxeram o país para a situação onde está. O povo disse um chega. E a resposta, parecida com o que aconteceu no Brasil em 2018, só com uma diferença. Como disse Felipe França, viu, Hélio? O Javier Milei tem a eloquência, tem o jeito de falar meio diferentão aí como o Bolsonaro, mas a inteligência e o estudo de um Paulo Guedes da vida. Então, é isso que é, porque, aliás, é doutor em economia, né? Não julguem por ser excêntrico ou pelo cabelo de Boris Johnson ou pelo jeito de falar dele diferentão. Esse cara é muito inteligente e tem ideias que, de repente, pode doer no começo, mas vai tirar a Argentina da crise. Uma sequência lógica. Qual a sua leitura em relação à situação na Argentina, ou seja, essa resposta da população a uma situação econômica também do país e também a direita se movimentando também aqui na América do Sul? Extrema-direita, né? Extrema-direita. Bom, eu acredito que o Milei, na verdade, é uma resposta a uma inflação galopante que nós já vivemos até 94 e que eles nunca saíram dela, né? Veio uma crise, a Argentina já quebrou algumas vezes e uma delas, inclusive, aí eu discordo do Vinícius nesse ponto, porque uma das ideias que eu tenho um pouco de implicância com a palavra polêmica, porque às vezes polêmico pode ser uma coisa positiva ou negativa, mas a dolarização, por exemplo, foi uma dos projetos adotados por Menem no passado que quebraram a Argentina também, que colaboraram com a quebra da Argentina, claro. Eles vinham acumulando até ter a debacle ali nos anos 2000 e eu acredito, eu acho temerário pensar o fim do Banco Central, ou seja, acho que a reação do mercado hoje
com as bolsas desabando e o governo precisando elevar o juro, né, para segurar já vem para cá. A pouca reserva, né, ou seja, fruto do endividamento. A Argentina, eu me lembro que quando o Brasil estava com 360 bi em reservas, a Argentina tinha 25 para 30, ou seja, não dá para não ter reservas internacionais que são, digamos, o seguro. É como o banco empresta dinheiro para quem pode pagar ou não. E é o caso da Argentina hoje. Então, eu não acho o Milei uma solução. Vejo mais como um voto protesto. Tenho minhas dúvidas se o movimento de mulheres que conquistou o direito ao aborto em 2020 vai deixar isso acontecer. Acredito também numa reação dos partidos que já estão extremamente desgastados do kirchnerismo na Argentina, mas eu acho, na verdade, o Milei extremamente temerário, sem entrar nessa parte ou seja, entrando também no aborto, mas a questão da dolarização e do fim da autoridade monetária, eu não consigo enxergar como que isso pode ser positivo para melhorar uma situação em que a Argentina está inserida num sistema financeiro global, em que uma moeda corrente nacional e a autoridade monetária fazem parte. Hélio, estou curioso para poder ouvi-lo agora, porque eu vi também suas postagens nas redes sociais. Salve esse projetinho 008 Vendas, que a gente vai continuar com ele mais adiante. Foi só agora, a eleição primária, né? A eleição para valer é em outubro, mas na minha opinião, uma notícia excelente para a região que o Milei tenha liderado nessa preliminar da eleição. Para a Argentina, então, é a melhor notícia desde Carlos Gardel, na minha opinião. Ele é um liberal, ele não tem nada de direita, extrema-direita, ultradireita, nada disso. O Poit tem toda a razão quando ele faz essa diferenciação. O Milei é liberal. Por exemplo, o que um ultradireita defenderia? Até fiz uma lista aqui. Barreiras comerciais, uma geopolítica agressiva, Malvinas, por exemplo. Se Bolsonaro fosse presidente da Argentina, ele estaria falando em Malvinas de novo. O Milei não tem nada disso. O cara de direita é contra casamento gay, o Milei é a favor. O cara de extrema-direita, ou direita, tem uma pauta estatal nos costumes, que é a religião, nas leis, no governo, na sociedade, imposta, e o Milei não tem nada disso. O cara de direita fala bandido bom é bandido morto, e o que o Milei quer é que cada delito seja pago, né? Vá para julgamento e seja pago, mas nada de bandido bom é bandido morto. O extrema-direita, ele é tipicamente um xenófobo e o Milei não é, tá certo? Então, tudo isso diferencia um liberal, em geral, e especialmente o Milei, de qualquer coisa que pareça extrema-direita, esse tipo de coisa. Sobre a questão da dolarização, veja, a Argentina, que está numa decadência há décadas, já foi um dos países mais ricos do mundo na virada do século XX, grande parte desse problema é pelas trapalhadas de Banco Central, para variar, sempre imprimindo dinheiro. E quando eles fizeram lá a implementação, lá no Menem, com o Caballo, do Currency Board, que não era uma dolarização completa, depois eles descumpriram a própria regra constitucional que eles estabeleceram, então não tinha nada de dolarização. O Milei está falando, pessoal, a gente está aqui com uma inflação de mais de 100%, cada vez mais pobres, está na prática todo mundo se dolarizando, tudo é feito em dólar, as pessoas poupam em dólar, guardam o dinheiro em dólar, tem conta fora em dólar, então nada mais óbvio do que fazer uma dolarização completa. Veja, é mais fácil dolarizar na Argentina do que você estabelecer um regime de independência séria do Banco Central para ele fazer o trabalho dele independente. Isso não vai acontecer na Argentina tão cedo. Veja, até o Brasil, que está passando esse processo há 2 décadas, agora a gente está vendo o governo querendo interferir. Então, que pode levar tudo a perder. Uma dolarização impediria isso. Então, eu considero que essa pauta que ele está falando é realmente correta. A questão das bolsas estarem caindo hoje, elas estão caindo muito por causa da China. E o que o governo lá
fez, lá o câmbio é fixo, o câmbio oficial é tabelado pelo governo. E por isso eles estão perdendo tantas reservas. O FMI tem um compromisso, né, com a Argentina, o governo da Argentina, de eles pararem de perder reserva. E para isso eles precisam desvalorizar, que eles vinham fazendo de vez em quando. Só que hoje fizeram uma máxima de desvalorização.